Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do BDN Cast. E dessa vez eu tenho o prazer de estar com uma pessoa que eu amo a história dela. Eu amo porque a gente veio da mesma cidade, a Adriana. A Adriana é de Fortaleza, assim como eu. E hoje a gente quer te conhecer um pouquinho mais. Eu queria que você contasse para as meninas, se apresentasse, fala de você. Conta a sua história pra gente poder te conhecer, Dri. Bom, meu nome é Adriana Brasil, né? Sou de Fortaleza. Brasil é teu sobrenome mesmo, Brasil né? é meu sobrenome mesmo. Na verdade, meu nome completo é Adriana Rio. É nome composto, Você tá de brincadeira. Tô falando sério. Adriana Rio, de Brasil Araújo. Então, realmente, talvez eu já, desde o nascimento, meu destino era o Rio de Janeiro, né? Muito bom. Então, eu sou de Fortaleza, né? Moro lá atualmente, né? Foi lá que a minha empresa cresceu e se estruturou. Mas eu tenho uma história com o Rio de Janeiro, porque com 19 anos para 20 anos de idade, eu vim fazer uma viagem no Rio, né? Com a minha mãe. E aqui eu conheci, né? Uma pessoa que atualmente é meu ex-marido. Me casei. Atualmente permanecerá como ex-marido? Se Deus quiser, não tem nem como. Não mudando esse estado. E eu vim, né, de viagem, a passeio com a minha mãe. E acabei conhecendo ele, né? E acabei ficando aqui. Realmente fiquei de uma hora para outra. Você tinha quantos anos, Dri? Eu tinha de 19 para 20 anos. Então foi assim, aquela paixão arrebatadora, aquele príncipe encantado, né? Que só durou um ano, logo virou sapo. E eu me estruturei aqui. Passei 6 anos, né, morando aqui. Foram 6 anos bem difíceis, que marcaram a minha vida, né? Eu tive um relacionamento que ele foi bem tóxico. Foi um relacionamento com histórico de violência, de abandono. Eu estava sozinha aqui, né? Chegou um momento de realmente eu chegar no fundo do poço, passar necessidade com meu filho. E aí foi quando eu vi que não dava mais, eu não conseguia evoluir. E eu liguei para minha mãe e realmente pedi ajuda. Mãe, eu quero ir para casa, eu preciso ir para casa porque eu já deu o que tinha que dar. E aí, minha família se reuniu. Eu lembro que minha mãe, na época, não tinha condições. Meus tios, tias se reuniram, compraram minha passagem. E aí, eu retornei. Lembro que, na época, foi bem traumático. Você tinha o quê, uns 26, 25, 26? Não, meu filho tinha 2 anos. Eu devia estar aí em uma média de 26 anos, né? 20 anos, mais ou menos, nessa idade. E então, eu voltei para Fortaleza com auxílio da minha família. Realmente, eu tinha chegado no fundo do poço. Não tinha autoestima, eu estava mais de 20 quilos acima do meu peso, eu não tinha estudado, eu não tinha profissão, eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Eu só tinha mesmo o trauma, o sofrimento de 6 anos e um filho lindo, que era meu sonho, foi planejado, era tudo o que eu queria. E então eu voltei para Fortaleza. Fui muito bem recebida pela minha família, né? Minha mãe ficou muito abalada quando me viu no aeroporto, com toda a razão, né? Pelo peso da história, né? Entregou uma filha linda, bem cuidada, bem educada, que nunca tinha passado por nenhuma atribulação grande. Com toda dificuldade que minha mãe teve de criar 3 filhos sozinha, ela nunca me deixou passar por 5% do que eu passei aqui. Então, primeiro momento foi aquele abalo, né? Eu fui morar com uma tia que na época precisava do meu apoio, tinha acabado de descobrir um problema de saúde, né, que foi um CA de pulmão, que logo nós descobrimos que era paliativo. Então, minha mãe reuniu, né, a filha dela, que era filha única, a Érica, e disse: se ajudem, né? A Érica vai ajudar como pode financeiramente, você sabe fazer, sabe cuidar e vai ajudar também nessa parte. Na época, você trabalhava com o que aqui? Quando você Eu não foi... trabalhava. Porque ele não deixava. Tentei fazer curso de maquiagem, mas quando eu tava indo bem no curso, aí vinha a violência. E, por exemplo, o curso de maquiagem, eu desisti por conta de uma violência doméstica, porque eu não tinha nem como ir para esse curso com o rosto, né, machucado, por conta do que eu passava nesse relacionamento. Então, sempre que eu tentava ser independente, tentava fazer algo, ele cortava logo as minhas asas para eu não evoluir, para eu não podia ganhar mais do que ele, não podia me destacar. Isso era perceptível. Então, eu posso dizer que 6 anos no Rio de Janeiro não me proporcionaram, profissionalmente falando, nada, nem aprendizado, porque eu tinha alguém que não permitia essa minha evolução. Então, quando eu cheguei lá, foi muito perdida. Eu só tinha um filho debaixo do braço que eu não sabia nem como eu ia sustentar. Então, minha prima, a Ana Érica, chegou para mim e falou assim:
Você vai me ajudar aqui com a minha mãe, o que você quer, né? E tudo. E eu falei, Érica, eu não quero nada. Eu quero que não falte nada pro meu filho, porque eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. E a Érica disse e cumpre até hoje, né? Eu vou lhe ajudar e a partir de hoje, em relação ao Adrian, vai ser eu e você. Tudo dividido. E ela é madrinha dele e até hoje segue dessa forma. A gente cria ele junto, ela me ajuda muito. E foi assim, né, que tudo começou. Eu tenho uma tia que tem uma escola na esquina da minha casa. E essa minha tia que estava doente, ela tinha um negócio em casa que ela vendia din-din. Lá a gente chama de din-din, aqui Que vocês chamam de sacolé. Ela vendia sorvete, moreninha, não sei se você conhece, marujinho, bombom, para essa escola. Ela tinha uma bodega lá, né? Era, para essas crianças. E aí um dia ela falou para mim, eu tô tão triste, meu trabalho tá parado, porque ela tava doente, né? E eu não tinha de onde tirar a renda. Então ela falou, Adriana, por que você não assume? Por que você não vai? Eu te ensino a fazer tudo. E aí ela foi, mesmo doente, eu percebi que aquilo fazia super bem para ela, porque ela me ensinava a fazer, eu aprendi todas as receitas dela. E aí ela tinha um carrinho de marujinho. E todos os dias, 3 vezes por dia, tinha uma estante também, um expositor, que tinha todos os potes iguais, e ela enchia eles de bombom, bala, e também tinha um carrinho de marujinho. Então, eu dava 2 viagens, porque ela morava quase no início da rua, e a escola era na esquina. Eu dava a primeira viagem, deixava o expositor, dava a segunda, levava o carrinho e ficava na porta da escola. 3 vezes por dia. E assim, eu ganhava muitas vezes mais do que um salário mínimo, nesse processo, comecei a fazer trufa, comecei a fazer outras coisas, e aí eu ia conseguindo uma renda para eu me suprir, né, e conseguir começar de novo. Minha família fez um chá de quarto novo, me deram roupa de cama, toalha, eu fui morar com a Ana Érica de início, no apartamento dela, né, eu e o Adri. Então, e você cuidando da tia? Cuidando da tia, todo nesse processo, porque a Ana Érica morava na esquina, ela morava mais no meio do quarteirão e a escola era no final do quarteirão. A Adri estudava na escola, né, que minha tia Regina ofereceu para ele estudar sem pagar nada, porque na época, né, eu não tinha condições. Então, sempre ali com o suporte da família. E aí, para cuidar melhor da minha tia, porque eu percebi em muitas situações que eu não cuidava bem, eu fui atrás de um curso de cuidadora de idosos. E aí, ela já estava no processo. O médico disse, olha, o processo paliativo dela vai durar em média 1 ano, né? Se eu não me engano, durou 11 meses. E a gente foi vivendo aquilo, eu me capacitei, fiz o curso. Então, chegou o momento, né, triste, que foi o momento que a minha tia realmente faleceu por conta do CA de pulmão. E aí, eu já tinha uma profissão, né, cuidadora de idosos. Então, logo um primo meu entrou em contato com uma cliente dele que estava precisando, mas precisava de uma equipe, de pelo menos 3 cuidadoras. E aí, esse meu primo falou que eu era muito desenrolada, né, que inclusive ser desenrolada, eu agradeço isso ao Rio de Janeiro, tudo que eu passei aqui, porque eu tive que realmente desenrolar muito para me não perecer aqui totalmente. Então, eu fui e aceitei essa proposta de montar a minha primeira equipe de cuidadora nessa residência. Sendo que eu tinha o grande sonho de fazer uma cirurgia, né, de redução de mama. Eram muito grandes, eu tinha muito problema de coluna. E aí minha prima, que é enfermeira, a Patrícia, me ajudou a conseguir essa cirurgia pelo SUS. E eu tinha 1 mês nesse emprego. Minha mãe estava desempregada. E aí eu falei para minha patroa, era o meu sonho. Eu queria muito fazer, mas eu não vou ter condições de fazer porque eu preciso sustentar a minha família. E aí ela disse, Adriana, você não vai perder o seu emprego. Você precisa de 2 meses para se recuperar, 1 mês. Vá, deixa que as meninas que você contratou dividir na sua escala. E quando você voltar, o seu trabalho vai estar aqui esperando por você. Eu tinha 1 mês nesse trabalho. E foi o que aconteceu, né? Fiz a cirurgia, correu tudo bem. E eu fui crescendo na profissão. As pessoas conheciam o meu trabalho e diziam, eu confio muito em você, eu gosto muito do seu trabalho. Você não tem alguém para me indicar? Aí eu falava, né? Ah, não sei. Tinha sempre aquela insegurança. E assim foi evoluindo. Mas, continuando, né, na minha história. Eu fui
superando os desafios sozinha, cuidando dele. Cheguei em Fortaleza, né, com todo o apoio da família. E fui evoluindo aos pouquinhos, superando todo esse trauma. Uhum. E acredito que a minha história em si seja isso, né? Seja esses 6 anos no Rio de Janeiro, onde eu passei muita coisa. Aqui eu fui promotora de vendas, aqui eu vendi sapato. Trabalhava na área de Santini. Eu fui feirante. Né? Eu abri um box de roupa ali no centro de Caxias, isso enquanto eu estava aqui. Uhum. Tentando sempre ter algo. Só que nada ia pra frente. Porque eu não tinha o apoio, não tinha a estrutura. Tentei ser feirante, acordava 4 horas da manhã, recebia ajuda de várias pessoas para carregar aquela mercadoria, montar barraca na feira. Era uma vida muito sofrida, mas que também não evoluía, não tinha resultado. Diferente de quando eu cheguei em Fortaleza, que era sofrido, era corrido, era puxado, mas era construção. Eu via sempre o resultado do que eu estava fazendo, né? Então, acho que basicamente foi isso. Dri, que história. Que história, né, cara? Assim, Se eu tiver esquecido de contar algo, pode perguntar. Não, e é muito louco, assim, porque as pessoas, elas não fazem ideia da nossa história, né? Uma das coisas que eu sou mais apaixonada, assim, isso é uma coisa que eu prego muito ali dentro do Batom, é sobre a gente se conectar pelas histórias, né? E eu nunca te falei isso, assim. Quando a gente começou a trabalhar, eu vi que a estrutura da empresa era muito familiar e eu não entendi o porquê. Tanto que uma das nossas sessões foi que eu te falei, não contrata alguém que você não pode demitir, né? E agora eu entendo o porquê. Porque você foi muito ajudada pela sua família, né? Então, você vê essa característica de ser uma família muito unida, que todo mundo ali se apoia, né? E não é uma questão de ter mais ou ter menos. É de ter disposição de coração para ajudar, né? E isso faz total diferença até na forma como a gente lida com os nossos negócios. Sim, minha família é uma família como qualquer outra. Tem problemas, tem brigas. É aquele meme do churrasco de domingo, que um arremessa a cadeira, o outro fritando. Inclusive, quero até aqui, né, dizer pra minha mãe, mãezinha, me desculpe por tudo que a senhora passou na minha adolescência. Eu estou aí agora com o Adri adolescente. Tenho passado... estou entendendo a gravidade do que eu vi. Exatamente. Todas as vezes que eu tenho que ter uma conversa séria com o Adrian, o sentimento que eu tenho é esse. É de pedir desculpa à minha mãe por essa fase difícil. Porque sozinha, Sim, ela formou pessoas de caráter. Porque hoje, né, o meu irmão... E você vê como é desafiador, né? Exatamente. O meu irmão é o financeiro da minha empresa. A minha irmã trabalha com marketing. Ela me auxilia em tudo em casa. Leva meu filho na escola, pega. Porque fazer tudo o que eu faço e administrar uma casa e ser mãe e ser dona de casa, porque eu sou dona de casa. Eu lavo minha roupa, eu cuido da minha casa. Então, não tem como fazer isso sozinha. E o meu suporte vem da família. Só que, em algum momento, por eu ter vindo para o Rio de Janeiro, eu percebo que na estrutura familiar, né, eu e meus irmãos, eu desenrolei e passei a ter mais coragem, enfrentar mais a vida, porque eu passei por muitas coisas em pouco tempo. Então, essa minha coragem e preparação, querendo ou não, afetou os meus irmãos de forma positiva. Porque hoje eles estão do meu lado, a família do meu irmão é impactada pela minha empresa, porque a renda deles vem da minha empresa. E hoje eu percebo que eu estou construindo talvez um legado. E recentemente, né, que eu gosto de ler alguns livros falando sobre isso, eu li algo sobre isso, né? Seja você a pessoa que vai quebrar a roda. A gente às vezes cai em padrão, né, invisível ali, que a gente não reconhece que sejam padrões de família, mas a gente tem a oportunidade de quebrar. Ou de se esconder atrás, de dizer, não tem como mudar, porque todo mundo da minha família foi assim. É da gente. Minha mãe foi assim, minha tia foi assim. Só que não é, né? A gente tem a escolha, assim. A gente pode ou quebrar e construir um novo padrão e um padrão positivo, ou se esconder e fazer daquilo uma desculpa, né? Então, é muito bom quando a gente consegue entender que as nossas ações, elas não são isoladas. Que o que a gente escolhe hoje vai reverberar mais lá na frente. E vai mudar padrões que vieram lá de trás. Né? Exatamente. É muito louco isso. No Dia das Mães, eu desejei feliz Dia das Mães para minha mãe. E eu disse para ela, né? Escrevi um texto para ela e eu disse... A senhora formou 3 pessoas. E essas 3 pessoas, elas lhe entregaram justamente o que a senhora não recebeu.
A gente não teve pai. O meu irmão é um pai. Ele tá ali, ele leva na escola, ele preza pela família, ele deixa de sair porque ele não quer deixar a filha com ninguém. Ou seja, não foi porque não teve o valor que ele não foi construído, né? Exatamente. Ele escolhe a família dele sempre. Trata a mulher dele de uma forma que eu acho lindo. Então, ela formou esse homem. Aham. Então, hoje ele entrega pra família dele o que a gente não recebeu. E a mim, que eu acho que pra ela foi o mais complicado, né? Eu percebo até que em uma fase da vida a gente teve muito atrito. E hoje eu entendo, nós somos muito parecidas. Só que a diferença entre nós duas é que ela passou por um momento de vida onde era normal abrir mão do que sonhava, abrir mão do que queria conquistar pelos filhos, para estar com os filhos, para só sim entregar para eles. Tanto que no início, quando eu me separei, ela falou para mim: se não deu certo, agora a sua vida vai ser o seu filho. E aquilo dali nunca me entrava. Digo, não. O meu filho, ele tem que ver que eu tenho coragem, que eu conquisto coisas, que eu sou feliz. E isso vai fazer bem pra ele. Ele não precisa ouvir de mim no futuro que eu abri mão de tudo por você. Ele vai ouvir que eu Até porque isso é conquistei um peso, tudo. né? Tipo assim, Exatamente. você joga na outra pessoa um peso absurdo. Uma dívida que não existe. É. A criança não pediu pra Foi vir uma ao mundo. escolha sua, né? E aí você tá jogando nele, eu parei tudo pra poder te criar. E que é um peso que quem faz isso carrega. Minha mãe, como ela teve que abrir mão, em algum momento da vida ela colocou muita expectativa em mim e ela queria que eu agisse da forma que ela achava que era certo. De acordo com o roteiro que ela tinha na cabeça dela, né? Exatamente. Só que aí foi onde eu quebrei a roda. E eu falei, meu filho vai se orgulhar e ele vai falar, minha mãe não abriu mão de nada por mim. E eu não abro mão. Eu vou junto com ele, eu nunca deixei ele pra trás, eu nunca me esqueci que eu sou mãe, até porque eu sempre falo, é uma escolha de vida, é um projeto de vida pra mim, ele é um sonho realizado. Então ele tá do meu lado até hoje e tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz foi sendo mãe. E mãe solo. Então, minha mãe conseguiu isso. Minha irmã é formada. É a primeira que se formou dos 3 filhos. Estuda para concurso. Então, minha mãe, eu lembro que quando eu era adolescente, ela tinha muito isso. Ela queria estudar, ela queria fazer pós. E ela não podia, porque sempre são 3 filhos sozinha. Então, ela se realizou, ela conseguiu. Então, eu falei isso para ela no Dia das Mães e eu acho isso tudo super interessante, porque o que eu tô construindo hoje vai ser um legado para eles. Sim. É independência para eles. Eu percebo a nossa autoestima, eu percebo como a gente vê a vida hoje, tanto eu como meu irmão. Recentemente a gente viajou junto para comemorar o aniversário dele, para conhecer o estádio do time dele. E isso tudo é fruto do nosso trabalho, do que a gente vem fazendo, né? Muito legal, cara, muito legal. E Dri, como que começou a agência lá em Fortaleza? Então, a agência começou justamente dessa forma, nesse primeiro contrato, né? Que eu fui contratada já a primeira vez para formar uma equipe de cuidadoras. E depois disso, as pessoas me paravam, né? E me pediam ajuda. Me indica alguém, você é muito boa. Alguém que seja do seu jeito. Alguém com seu molde, com sua essência, exatamente. Né? E aí é onde entra a capacitação carioca. Eu pensei, eu não vou indicar, eu vou ganhar dinheiro com isso. Né? Eu vou investir só indicar nisso. aqui, né? Só indicar. Ainda botar em check ali a sua... Meu nome. Exatamente. Né? Então, foi o que eu fiz. Eu fazia curso de cuidadora, fazia inúmeros cursos. Eu sempre gostei de fazer cursos. Entrei no técnico de enfermagem e observava as meninas na minha sala. E aí tinha uma profissional chamada Daiane, que é a primeira, né? Que a gente fala, é a primeira rosinha. A Daiane, ela era auxiliar em escola. Ela ganhava R$500, que eu lembro que o curso era quase 300. E o que sobrava, ela pagava a passagem para ir pro curso. Eu digo, e o resto? Ela, não tem o resto. Eu só ganho isso. E aí Daiane, como é a tua vida? Tu não pode arrumar outro emprego, ganhar mais? Ela, não. Eu cuido dos meus avós sozinha desde que eu tinha 14 anos. Então, assim, quando eu não tô no curso, eu tô cuidando dos meus avós. E o restante das contas, como que ela fazia? Aí, morava com os avós, tá. né? E aí, eu falei, Daiane, surgiu uma oportunidade com um paciente, que é o seu João. E eu disse, Daiane, vamos trabalhar comigo?
Porque aí você vai dar plantão à noite, você vai ter mais ajuda das suas tias, da sua mãe, com os seus avós, você vai ganhar mais. O que você ganha hoje como auxiliar, você vai ganhar em 4 plantões. Então, você vai ter mais tempo. E assim fez. Eu levei a Daiane pro seu João. Seu João foi uma pessoa que conheceu o meu trabalho através de indicação também. Não me lembro como essa indicação chegou até ele, né? Mas ele tinha recém-descoberto que a esposa tinha Parkinson e Alzheimer, né? Alzheimer de uma forma bem atípica, porque geralmente o Alzheimer faz o paciente esquecer, né? Memória recente. E essa paciente, ela perdia função, né? Ela foi esquecendo como andar, como piscar o olho, como Já falar. estava muito avançado, né? Isso. E aí, o seu João me contratou. Levei a Daiane, foi a primeira. Começamos o trabalho. E aí, foi onde surgiu a Agência Adriana Brasil. Eu não imaginava que eu ia me tornar... Isso foi que ano? Isso foi... Boa pergunta. Nós estamos... Foi exatamente há uns 8 anos atrás. Não. Há uns 10 anos atrás. 2016. 2016, 2015, foi. Antes da pandemia. Ah, bem antes, então. Bem antes da pandemia, né? E o seu João, quando me contratou, eu digo que foi quando surgiu a agência, porque o seu João era um paciente exigente. E era o nosso primeiro paciente. Eu lembro que a gente foi para a entrevista com a calça e o tênis do estágio, porque a gente não sabia que roupa usar. E foi para essa entrevista, chegou lá, ele falava com a gente e eu falava com ele totalmente profissional. Como se eu fosse resolver tudo. Mas o pânico, só eu sei o Dentro pânico. tava Gente, tudo esse homem é desmoronando. exigente. Ele não vai aceitar nenhum erro. E eu tô dizendo que eu vou entregar. Será que eu vou conseguir entregar? E a Daiane, não vai dar certo. A gente vai arrumar outra pessoa pra Daí ajudar. toda cagada também, mas vai dar certo. E era só nós duas. Repare, só nós duas. Uma escala que inicialmente era todas as noites e não demorou muito, domingo a domingo, dia e noite. Como que eu e a Daiane ia dar conta disso tudo? Plantão de 12 ali, vocês trocavam. Lembrando que fora o seu João, eu tinha outra paciente. Que E foi ela aquela tinha um que eu fui- estágio. Exatamente. Ela tinha um estágio e tinha os avós. Começamos a... Conversava na sala de aula, via as profissionais que se comportavam melhor. E a Daiane, ela tinha essa questão, porque a Daiane, ela não era boa aluna. Ela não ficava quieta na sala de aula. Eu lembro que teve uma professora que chegou pra mim e disse assim, tu tem certeza que tu vai levar ela contigo? Daiane conversa a aula toda. E eu disse, não, mas Daiane tira nota boa. E Daiane, profissionalmente falando, ela não é assim. Tudo tem um porquê. E eu observava muito isso. Eu era uma peste na sala, tá? Eu observava muito isso na Daiane. A Daiane cuidava dos avós, a Daiane não tinha tempo pra nada. O lazer da Daiane era aquele momento ali no curso. Então, ela brincava, mas ela se tirava soltava, notas né? boas e ela sabia de tudo, porque eu convivia e eu via. E eu também era aquela profissional que um mês de 31 dias tem 62 plantões e eu dava 43. E eu tinha um filho pequeno. Então, eu sabia, eu entendia o que era chegar na sala de aula e ter que prestar atenção ali em tudo, com barulho ou sem barulho, e tirar nota 10, porque eu não tinha outro momento para aquilo. E as minhas notas também eram ótimas. Então, meio que a gente se entendia nesse sentido. Começamos o trabalho e sem saber, né, que provavelmente aí 8 anos depois eu ia virar uma empresa, a Agência Adriana Brasil nasceu. Por que eu digo que ela nasceu aí? Ela nasceu na casa do seu João. Quando a gente começou a trabalhar, e o seu João cobrava tudo. Ou seja, ele ensinou vocês a terem uma postura de empresa, né? Exatamente, todos os detalhes. Se ele fazia um planejamento, por exemplo, todo dia tem que limpar com álcool o trinco da porta da Isa, porque entra muita gente de fora, ela tinha a imunidade muito baixa. Então, se aquilo não era feito naquele horário, ele já chamava dentro da salinha dele e me cobrava isso. Às vezes ele dizia assim, ó, vá olhar as câmeras, assista, vá lá pro escritório, assista, veja o que aconteceu. Olha, isso daqui, o horário da mudança de decúbito era 2, chegou 2h15 no outro dia. Ele, por que que teve esse atraso? Por que que quando foi feito isso? Então, ele, roupa de cama. E ele era paciente, né, Adri? Tipo assim, no processo de ensinar vocês. Porque tem cliente que, tipo assim, que não dá a chance de errar e corrigir. Sim. E ele dizia sempre assim, vocês precisam fazer isso aqui da forma certa. Tem que ser sempre assim, organizado. O filho dele, ele colocou um quadro
é um quadro branco, né? E ele dizia, só quem pode escrever nesse quadro sou eu e a Adriana, que eu era líder da equipe, né? Então, tinha todo o planejamento. A cliente tinha um estoque, que era uma apostilazinha que o filho fez, onde tinha tudo o que ela precisava. Fralda, pomada, Cavilon, material de curativo, medicações, o prazo dessas medicações, às vezes até o lugar de colocar o vencimento da medicação. Então, quando ele falava assim, Adriana, tal medicação da mamãe tem, eu sabia até quantos comprimidos tinham. Era bem controlado, né? Ele Muito fazia esse bom. controle. O dia de comprar fralda, o dia de lavar roupa, o dia de passar roupa, o horário das mudanças de decúbito, os dias da fisioterapeuta, todos ali naquele quadro. E a rotina da dona Isa, ela funcionava de uma forma perfeita. Então, o seu João, ele sempre chamava a atenção. Lembro que teve uma vez que ele passou o mês inteiro me chamando a atenção. O mês inteiro. Aí, quando foi um dia eu saí do quarto, eu já tava cansada, Monielle, de ser chamada a atenção. Aí, quando eu cheguei lá na mesa de jantar, assim, na sala, ele tinha colocado o café da manhã pra mim. Tinha feito uma mesa linda. Aí, puxou a cadeira pra me sentar e disse, minha filha, sente aí. Aí, ele sentou e disse, olha, eu vou lhe explicar uma coisa. Aí, começou a falar sobre tudo que ele tinha chamado minha atenção e disse, olha, se eu cobro de você, é porque eu sei que você pode me entregar mais. E eu cobro de você, porque é a partir de você que a sua equipe vai seguir o exemplo. Se eu lhe chamo a atenção por atraso, você não tem que chamar a atenção delas. Você tem que, em primeiro lugar, chegar na hora. E aí, depois de dar o exemplo, você vai corrigir as suas profissionais. Então, ele era gestor de uma das maiores distribuidoras de Fortaleza, né? Ele mexia com cosméticos, né? Com muitas mulheres, L'Oréal, viajava para congressos. Então, ele realmente liderava muita gente. E ele era um príncipe. A educação Não, eu tô apaixonada, dele... porque é isso, assim, ele dava feedback e tinha paciência de ver acontecer a mudança, né? Porque às vezes, e isso é engraçado até pra gente trazer pro trabalho, porque às vezes a gente fala com a equipe e a gente já perde a paciência. Tipo assim, aí... então vamos trocar. Tipo assim, não, fulano, eu já falei 2 vezes, não tá funcionando, vamos trocar. Vamos trocar, vamos trocar. E você não tem paciência de desenvolver pessoas e de enxergar na pessoa o que ela pode se tornar. Ele sempre me dizia isso. Você tem que pensar que você vai melhorar. E uma coisa que ele me ensinou nesse café da manhã, que até hoje eu falo para as minhas profissionais, é o seguinte. Chamar a atenção, corrigir um erro seu, corrigir o seu lado profissional ou ético, isso não pode ser negativo para você. Ele nem pode ser negativo na forma como eu venho conversar com as profissionais, como não pode ser visto de forma negativa. Porque esse é o caminho da evolução, da melhoria. Então, o seu João, ele se preocupava em montar um ambiente saudável para me chamar a atenção. Como? Era se trancando só eu e ele no escritório. Era pedindo para eu procurar o erro em vez dele me mostrar, para eu ter essa atenção de ver o que está acontecendo, né? Sem precisar o cliente estar reclamando. E ele também me fez ver, com o café da manhã, que o erro não é ruim. O erro é o caminho para o aprendizado e para a evolução. Não precisa você se armar, você se justificar quando alguém vem dizer que você errou. Olha só para o erro e vê se você pode melhorar. Isso não é ruim. É bom. Alguém está se preocupando em te ensinar. Eu sempre falo isso sobre pedir feedback a cliente, né? Porque às vezes a gente não pede ali, né? A gente sabe que tá uma coisa ruim e a gente não quer pedir. Só que se o cliente, ele tem a oportunidade de dar um feedback, a gente tem a oportunidade de melhorar. Para mim é melhor que ele me dê um feedback do que ele suma. Verdade. Do que eu perca o cliente sem nem escutar. Exatamente. E eu aprendi total isso com o seu João. E a partir do seu João e da Daiane, né, o trabalho foi crescendo. E aí, eu acredito que no seu João eu cheguei a ter mais de 5 profissionais, né? Foi ficando bem puxado, porque a doença realmente, né, ela só ia progredir. Então, a gente realmente ficou lá durante quase 3 anos, né, cuidando. Quando eu cheguei lá, ela andava, ela ia na cafeteria com ele, eles iam à missa, e a gente acompanhava, e a gente viu tudo. Eu lembro que no dia que ela perdeu a deglutição, né, que ela não conseguia mais se alimentar, era o meu plantão.
E era super difícil, né? Falar pra ele que ia ter que chamar a fono. E quando a fono chegou, que foi explicar tudo pra ele, foi muito difícil. Então, todas essas fases, né, da minha paciente, eu acompanhei lá. E eu acompanhei como cuidadora e não como gestora. Eu lembro que no dia que ela se foi, né, eu tava lá de uniforme no velório, de touca ainda, de máscara. Aí veio a enfermeira da Unimed. Foi na Aí pandemia? disse assim, não, tava cuidando do seu João no dia, era meu plantão. Aí depois ele precisou de cuidado. Por conta da situação. Os filhos não mandaram a gente pra casa. A gente ficou acompanhando tudo Entendi. junto, entendeu? E aí, eu tava normal, de uniforme, na postura de profissional. Eu não tava nem sentindo o que estava acontecendo. Eu estava focada em cuidar dar dele, suporte. dar Aham. suporte. E ela chegou até mim, e ela me abraçou e disse assim, dá licença, Adriana. Eu não entendi. Aí ela já foi tirando a minha touca, tirou a minha máscara e disse, hoje você não tá trabalhando. Hoje você tá de luto. Você perdeu alguém, você perdeu seu paciente. E aí eu até me emociono porque realmente na hora Caiu a ficha. caiu né? a ficha, né? Que eu tinha perdido a minha paciente. A segunda paciente, né? Porque eu perdi a minha tia, cuidando dela, perdi a dona Isa. Vivi todo esse processo de luto junto com ele, porque eu até agradeço mais uma vez a ele, a família dele, porque a gente ficou presente até em arrumar o quarto dela, tirar tudo. Ele escolheu que ele ia querer ficar. As coisas que ela falava, como, por exemplo, minhas joias vai ficar todas pra minha nora. E a Daiane separou tudo com o maior carinho junto com o seu João. Foi, sabe, a gente viveu realmente todos os processos do cuidado com essa família. E hoje, eu digo sempre, se a Agência Adriana Brasil hoje oferece cuidado de excelência, foi porque um dia o seu João me ensinou que só o amor, é só o amor que pode proporcionar isso. Ele era um marido espetacular. Ele chegava todos os dias pela manhã no leito dela, eu nunca esqueço as palavras. Ele agradecia e dizia, se nós chegamos até aqui, construímos uma empresa, construímos tudo, nossa família é feliz, foi porque você me deu suporte, você estava do meu lado. Então, ele foi um homem que ele entendeu a importância daquele casamento, daquela mulher, e ela foi muito amada e muito cuidada. Então, foi o parâmetro. Hoje, tem inúmeras famílias que cuidam muito bem, mas quando a gente encontra uma família que não está sabendo lidar com o cuidado, a gente consegue resgatar lá o que aprendeu com aquela família e trazer aquela família para a maior realidade possível, né? Que a gente sabe que não é fácil. Para tornar um ambiente, né? Tanto um ambiente organizado como um ambiente funcional. O seu João, ele se preocupava até o que tinha em volta da cama da dona Isa, caso tivesse uma emergência, para a gente não bater em nada, para não atrapalhar nosso trabalho. Quando ele via que a gente tinha que fazer algo mais rápido, mais urgente, ele se afastava para respeitar, sabe? Então, realmente foi uma casa onde a Agência Adriana Brasil cresceu nessa casa, nasceu nessa casa. E hoje, até hoje, eu cuido da família dele, né? Eu cuidei da esposa, eu cuidei dele. Ele faleceu, né, esse ano. Eu ia te perguntar isso. se Quando ele eu tava vim, vivo. da última vez em janeiro, eu cheguei em janeiro. E 2 dias depois que eu estava aqui, eu perdi ele, né? E não só perdi ele, como também perdi minha tia, aqui do Rio, que já vinha, né, tratando uma doença séria nos rins. E essa tia, ela foi quem me salvou aqui. Porque quando eu passava por tudo, que eu pedi ajuda à minha família para ir embora, eu não sabia como ir embora. Eu saí de casa dizendo que ia para casa de uma amiga. Arrumei só o que cabia em uma mala pequena. E ela e o filho dela me levaram escondidos pro aeroporto de madrugada. E eu lembro que ela segurava meu rosto assim e ela dizia, vá, minha filha, vá. Porque aqui você não vai vencer. E quando você voltar, vai ser tudo diferente. Então, quando eu voltei em outubro do ano passado, pela primeira vez, eu fui visitar ela no hospital. E quando eu cheguei lá, eu falei pra ela, tia, eu consegui, tia. Aí eu lembro que a Amanda falou pra mim assim, Adriana, se você chegar no hospital e ela não lembrar de você, não lembrar de nada, não fica chateada. Ela, ultimamente, ela tá assim, às vezes ela lembra de tudo, às vezes ela não lembra de nada. E aí, quando eu cheguei lá no quarto do hospital, ela olhou pra mim e ela, quem é você?
Aí eu fiquei olhando pra ela, eu disse, tia, a Adriana. Quando eu falei meu nome, ela já começou a chorar. Aí ela disse, eu não falei que quando você voltasse ia ser tudo diferente? E aí, eu lembro que entrou enfermeira, entrou médico na sala e ela contava a minha história pra todo mundo na sala. Ela dizia, olha, essa menina aqui sofreu muito. Ela sofreu muito. Então, assim, eu voltei realmente pro Rio quando eu vi que eu tinha mudado a minha história, mudado a minha realidade. Tava segura pra voltar. Né? Exatamente. E que hoje eu ia ver o Rio de Janeiro de uma forma diferente, que é o que eu vejo hoje. Eu vejo o Rio como liberdade. Eu vejo o Rio Uma possibilidade, como poder de né? escolha. Eu escolhi, eu voltei, eu sou livre, eu vou estar aqui, como eu vou estar em Fortaleza, como futuramente eu vou estar em Recife, vou estar em Salvador. Eu vou ser livre através dessa empresa, do meu trabalho, né? Então, assim, a agência Adriana Brasil, ela nasceu de uma mulher que apoiou e cuidou de outra mulher como se fosse uma filha e realmente tirou do lugar onde eu não sei. Monielle, eu não sei como seria a minha vida hoje se eu tivesse ficado naquele lugar, né? E depois veio o seu João, que lapidou, né? Lapidou o meu projeto e me fez ver o que eu realmente queria plantar, o que eu realmente queria entregar. Foi ele que me fez ver que eu não queria só ter cuidadora, eu queria cuidar da família, porque eu olhava para ele... O olhar integrado, né, pra situação. Eu queria cuidar da família dele toda, eu queria cuidar deles, eu queria que eles tivessem suporte. Então, eu aprendi com ele. E acho que depois disso, né, dessas duas pessoas que marcaram a minha vida, que eu percebi que se um dia uma mulher tocou a minha vida, me ajudou, me deu a mão e me fez sair de onde eu estava, que era o fundo do poço, eu ia fazer isso pelo resto da minha vida, por outras mulheres, né? Que é o que eu faço hoje na agência. Graças a Deus, eu sou muito feliz. É um trabalho que me emociona muito, porque todos os dias eu recebo. Eu recebo uma mensagem... Comprei um celular novo para trabalhar, comprei um apartamento, a mudança, que dia é hoje? Dia 21. Dia 29 a gente tem um mutirão de mudança marcado para fazer a mudança da Sheila, que comprou um apartamento agora e através da agência. A Sheila, ela é cozinheira, ela é lavadeira, passadeira, ela é babá. E ela é cuidadora. E ela não acumula nenhuma função, tá? Sempre que ela tá prestando serviço, é com separado. Um serviço diferente, isso. E hoje a Sheila mudou a realidade de vida dela. Ganha, como ela adora dizer, né? Ganho muito bem, obrigada. E ela realmente, né? Inclusive, ela é uma das convidadas que eu pretendo trazer para o Rio de Janeiro para capacitar as minhas profissionais, né? Da área doméstica e de cozinha. Porque ela se destaca totalmente. Tri, e agora me conta, né? Já que você começou ali a falar sobre a quantidade de mulheres, falou da Sheila e tudo mais... quantas mulheres você já capacitou hoje pela agência? Tipo assim, quantas mulheres já fizeram os cursos com vocês? Então, eu acredito que não seja mais esse número, porque nós já tivemos, acredito que mais de 5 capacitações depois que eu parei para contar. Mas já são mais de 500 mulheres capacitadas pela agência. Que legal, cara. E eu gosto de ressaltar o seguinte, são 500 mulheres que eu capacitei e dei oportunidade. Então, todas essas mulheres passaram pela minha agência. Se hoje elas não estão brilhando na agência, elas estão brilhando em outros lugares. Muito bom. Explica para quem tá ouvindo a gente, o que a agência faz lá em Fortaleza, o que você tá trazendo aqui pro Rio, para as meninas poderem entender, né? Porque a gente falou da tua história e tudo mais, mas o que a agência fornece de serviço, tanto lá quanto aqui? Pronto, atualmente em Fortaleza, eu sou uma prestadora de serviços, tá? Eu presto serviço de técnicas de enfermagem, cuidadoras, babás. A equipe de babás são 2 especialidades, que são as babás especialistas em RN, né? Que são bebês de 0 a 6 meses. E eu tenho a equipe de babás, que são crianças até 2 anos e crianças de idade superiores a 2 anos. Tenho também as cozinheiras, tenho as lavadeiras e passadeiras, tenho fisioterapeutas, tenho enfermeiras. Então, o que a agência faz? A agência capacita e presta serviço, né? Todos esses serviços, né?
de forma multidisciplinar, porque as nossas profissionais trabalham entre si, com comunicação. Por exemplo, nossa fisioterapeuta, nossa enfermeira, elas vão na residência. Logo, quando o paciente assina o contrato, a enfermeira vai. Ela passa um plano de cuidado, onde essas cuidadoras vão seguir aquele plano, né? Então, é tudo trabalhado de forma multidisciplinar para entregar o melhor para essas famílias. Hoje, eu tenho esses inúmeros serviços, né, na agência de Fortaleza, graças a Deus, né? E todas se capacitaram com você ou elas também podem chegar capacitadas de Então, uma outra escola, enfim? Meus especialistas chegam capacitados já, né? Que é o enfermeiro Reno, a enfermeira Rose, Patrícia, Jéssica Daniele, Cibele, que é a minha coordenadora de marketing. Meus professores, meus coordenadores são pessoas que já, né, têm essa capacitação. Nós não os capacitamos. Tá. É importante dizer isso. Nós capacitamos as nossas babás, as nossas cuidadoras, as nossas técnicas de enfermagem. Elas têm que chegar com o curso técnico e nós vamos aprimorar. O que eu posso dizer sobre esses cursos? É que neles, eles são voltados ao atendimento domiciliar. Não é só a técnica, é o principal. É o olhar humano ali. Exatamente. Que você vai desenvolver no curso. Porque às vezes a pessoa diz, erra porque não sabe dar um banho no leito. Erra porque não sabe o que é uma mudança de decúbito. Não. Nós temos inúmeras profissionais no mercado hoje que dominam totalmente a técnica, mas a conduta, a ética profissional, comportamento dentro da casa do cliente, como que você vai se comportar. Então, assim, antes mesmo de eu formar minha equipe de babá, eu passei 1 ano convidando as enfermeiras que capacitam elas hoje para fazer essa capacitação. 1 ano. E eu sempre perguntava para as mães, que eu tinha a oportunidade de conhecer, o que falta quando alguém vai cuidar do teu filho? Aí ela, se mete na minha casa, acha que é a mãe do meu filho. É grosseira. Não estimula meu filho. Não tem rotina, coloca manha, né? Então eu escutava, e eu sempre pensava, o dia que eu formar minha equipe de babá, eu vou ter que eliminar tudo isso aqui, Eu vou né? eliminar tudo isso. E mesmo quando eu estiver atendendo uma mãe, eu vou mostrar para ela, muitas vezes, que elas me pedem, por exemplo, assim, eu quero uma babá 15 dias, direto. Só folga o sábado e o domingo de 15 dias. Eu não presto esse serviço. Porque é muito vínculo. A babá vai estar ali com a criança o tempo todo. E o cansaço? Será que ela vai estimular essa criança bem? Diferente de uma profissional que chega para passar 24 horas, ou passar 2 dias, ou passar que seja 12 horas, e ela tá ali atenta e dedicada àquele momento. Vai ter estimulação cognitiva, vai ter a rotina da criança, vai ter os horários, vai ser uma profissional que tá descansada, que tá mais feliz, né? Diferente de você deixar por 15 dias. Aí as mães dizem, mas é muita troca, eu fico preocupada. É muita mudança. Não. Quando você capacita e constrói um padrão, não é muita mudança. Porque eu vivo isso hoje. Eu mando uma, ela é maravilhosa. Amanhã ela pode voltar? Ela não pode, mas eu tenho outra disponível. Que é tão maravilhosa quanto. Exatamente. Eu não sei se vai dar certo. Aí quando é no outro dia, eu recebo a mensagem. Ela é maravilhosa também. Aí eu, tá vendo? E eu tenho hoje Hoje até a gente soltou um conteúdo que é 1 ano da bebê Luna. É nossa primeira bebê que a gente acompanhou desde o primeiro mês de vida até 1 ano. Né? A gente foi lá fazer a visita de 1 ano, levar presente. E atualmente ela tem, acho que 5 babás. 5 babás. Rodando dentro da casa, Rodando dentro da casa. Cara, e olha como é legal, né? Porque você formou uma empresa que entra na vida das pessoas. Que entra dentro da casa. Então, assim, você imagina que ela não tá... A mãe, né? Os pais ali, eles não estão entregando só um filho, mas é a rotina da casa. Colocando 5 pessoas que se adequaram a essa rotina, que respeitam a família. Que existe um vínculo de confiança, né? Olha como é muito legal isso. Às vezes eu leio a evolução delas no grupo da bebê, é exatamente igual. O jeito que elas enviam foto, porque... já ficou construído como a mãe gostava, né? Elas observaram como a mãe da bebê gostava de receber essa rotina. E durante 1 ano é o mesmo padrão de informação. Então, realmente, mesmo sendo 5 babás... A mãe fica tranquila, né? E o que a mãe pode ter com isso? Vou te dizer agora. A mãe dessa bebê pode decidir viajar hoje e viajar amanhã de manhã. Porque ela tem babá para levar.
5 babás, será que não vai ter uma disponível? Às vezes, no sábado, no domingo, quero ir no shopping, manda uma babá. Eu tenho uma babá para mandar para ela, porque ela me deu a possibilidade de criar um padrão e de ter opções, né? Ter uma equipe ali. Então, eles têm segurança, eles trabalham também com comércio, eles são empresários. Final de ano, eles estavam trabalhando muito, porque é ramo de calçado. E eles me falavam, Adriana, a gente tem total suporte. Segurança para trabalhar. Chegar em casa 11 horas da noite, a babá tá lá, nada mudou, o bebê dormiu na hora, tudo aconteceu, né? Então, hoje eu consigo entregar isso para as mães. Que legal, que legal. E aqui pro Rio, Odri, o que você tá trazendo de profissional para cá? Quais são as áreas que você vai começar aqui com a agência no Rio? Então, eu vou começar aqui com as babás, com as cuidadoras de idosos e técnicas de enfermagem. E na área doméstica, né, as faxineiras e cozinheiras, né? Tá. No momento, eu vou começar com esse serviço, né? Nós estamos aí vindo para Fortaleza, estamos com inscrição para o Rio. Já eu volto para Fortaleza. Nós estamos vindo para o Rio de Janeiro com essas capacitações, né? São 3 capacitações. E nessas capacitações, nós vamos selecionar as nossas primeiras turmas, né? Nossas primeiras equipes de prestadoras de serviço para já começar a atender as famílias aqui no Rio de Janeiro. Cara, muito bom, assim. Agora você vai abrir o curso, né? Conta aí pra gente como é que vai ser o curso, a estrutura, quantas turmas vão ser. Porque o teu desafio, ele é muito grande, né, cara? Eu fico pensando assim, ontem quando a gente tava conversando, você falou, turmas em tempo real, ali, 3 turmas, tempo real, não sei o que. Eu fiquei, caraca, cara, imagina se eu tivesse que fazer 3 batons em tempo real, não sei o que. Eu fiquei, meu Deus! E você realmente pode pensar dessa forma, porque você tem mulheres somente. Eu passo pela mesma coisa, são só mulheres. Eu vou ter em um ambiente praticamente 120 mulheres, que é o que vai dar certo, se Deus quiser, capacitando no mesmo dia. Então, o meu plano é, né, impactar e capacitar 120 mulheres de uma vez. Já fiz isso? Nunca fiz. Mas farei. Meu máximo lá, ao mesmo tempo, né, foram no máximo 70 pessoas, 70 profissionais no mesmo ambiente, com um suporte enorme, porque minha equipe lá é muito maior, né? Então, já é um desafio. E lá também tem muita estrutura, como você mesmo disse, né? É mais fácil encontrar estrutura de ter muitas salas, né? Que é o desafio nesse momento que nós estamos passando aqui no Rio, né? Exatamente. Se você tá aí curiosa, porque quer saber a data do evento, porque quer saber onde vai ser, nós estamos só superando a dificuldade de encontrar um lugar que caiba todas essas mulheres. Isso é muito legal, né? Porque a gente tá enfrentando um desafio real do empreendedorismo. E as pessoas, elas não têm noção. Elas pegam as coisas prontas, tipo assim, quem chegar lá no curso num dia não imagina a quantidade de adversidade que você precisa vencer para que algo se concretize, né? Porque às vezes as pessoas olham e elas falam, nossa, mas é fácil, né? A sua empresa já tem 8 anos, tem 9 anos, tem 13 anos, você já faz isso. Cara, mas não é fácil. Não é fácil. Não tem... Olha, o empreender não tem receita de bolo que vai sair sempre. Você vai usar a mesma forma, mas o bolo não é igual. Exatamente. E digo mais. Quem estiver lá no dia que as pessoas têm essa impressão de que foi fácil, né? Nem te contar que não foi, eu vou. Porque nem daria tempo. Exatamente. Eu tipo ia assim, sentar... mas é só pra gente quebrar na cabeça das pessoas essa expectativa em real de que pro outro é sempre fácil. É difícil pra mim. Né? É só o meu negócio que é difícil. Isso é uma coisa que eu prego muito no batom. Eu falo, cara, vocês têm que conversar. Porque quando você conversa com outra pessoa, com outra mulher que tá ali, você entende que as dificuldades que você acha que só sobrecaem sobre o seu negócio, sobre a sua cabeça, na verdade, todo mundo passa. A gente precisa se adaptar. Então, e o meu caminho foi o inverso quando eu fui levar o batom pra Fortaleza. Porque aqui eu tenho uma estrutura de evento que quando eu fui levar pra lá, eu não encontrei lá pra eu fazer o evento lá. Na mesma coisa. Na mesma coisa. E aí você fica, meu Deus, mas eu faço lá todo mês e não sei o que, e dá certo. E aí eu chego aqui e o restaurante não tem isso, não tem aquilo. Como que pode a estrutura ser diferente? E você se depara... Né? Mas depois que você entrega, você fica assim, Deus! Sim. Eu já passei muito por isso, né? Inclusive, eu tenho esse desafio, mas que pra mim é uma vitória, né? Eu tenho uma empresa remota.
Eu tenho uma empresa onde todos os coordenadores, eles estão aí remotamente, visitando cliente quando precisa. Nossos treinamentos têm endereço fixo. Mas a proposta é a liberdade. Remotamente, nós levamos uma empresa de uma forma que eu realmente consigo acompanhar. Né? Tem panfletagem? Você vai me ver nas panfletagens. Tem visita a rota com a enfermeira? Eu faço questão de ir. Eu consigo ter essa mobilidade, dar essa atenção aos meus clientes, porque a minha empresa é remota. Sim. Então, hoje eu estou aqui no Rio, as coordenadoras estão lá. Elas podem ir visitar. Então, a gente consegue manter um serviço de excelência com credibilidade, que é o importante, porque eu convido qualquer pessoa a ver o meu Instagram. Sim. Acompanhar a minha história. Lá tá todos os detalhes. Tem a vida de cada mulher que foi impactada, tem os depoimentos delas, porque elas fazem questão de contar. Muito bom. Eu acho lindo quando é dia de capacitação, que tem mulher nova, né, na hora da oração. Quem tá nova aqui? Aí as que são mais antigas já fica observando e depois já vai lá e olha. Minha vida mudou assim, assim, assim. E o olhar pela manhã na oração já muda. E quando é no final do dia, na hora do sorteio dos brindes, que eu olho o olhar delas, é um olhar assim, achei a solução. É um lugar confiável, tipo assim, é um lugar que eu posso realmente estar segura, né, de trabalhar. Exato. E eu digo em todas as minhas, que no início, né, a gente tem a oração, tem lá uma música que eu coloco pra desacelerar elas, e eu digo, o dia começou agora. Você vai viver a experiência de conviver com outras mulheres que mudaram as suas vidas. Então, olhe pro lado. Evite até de pegar no celular, observe essas histórias, observe a superação. Sim. E se você estava sozinha, hoje você não está mais. E não estará mais enquanto você fazer parte dessa equipe. E realmente eu consegui construir essa cultura. Adriana, você conseguiria apoiar e estar do lado de 70 prestadoras de serviço? É impossível. Sim. Mas se você constrói uma cultura onde mulheres apoiam outras mulheres e, de fato, abrem a porta. Quando alguém abre a porta para você, você vai lá, segura a mãozinha de quem pode, de quem tá ali, leva pelaquela porta. Você abre a oportunidade e você leva com você outras mulheres. Abre a boca para engrandecer, para elogiar. Então, eu percebo que na agência eu consegui construir essa cultura. São mulheres que se apoiam. E elas têm essa atenção, uma com a realidade da outra, trocar um plantão. Vou ficar por você porque seu filho não tá bem. Minha filha passou mal, troca o plantão, elas se ajudam. Então, hoje eu vivo algo que, pra mim, é super importante. Porque eu sei que quando uma mulher é apoiada, é acolhida, ela, decola. Ela voa, né? Então, é o que eu vivo hoje. Boa. Muito bom, Dri. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, a gente já tá indo pro final, mas que você quer trazer pra gente? Assim, sobre a sua história, sobre a sua trajetória ou sobre os planos da agência que você acha importante quem tá em casa saber sobre a sua empresa, sobre o seu negócio? Eu acho que como mulher e como profissional, né, o que eu quero dizer para quem assiste esse podcast é o seguinte, que sempre você pode reinventar, recomeçar, reconstruir. Né? Eu acho que o importante é você ter propósito, você saber o que você quer viver. E eu desejo do fundo do coração que você possa sonhar, que você possa abrir os seus olhinhos de manhã e saber que você sonhou com coisas boas e que você sonha acordada com as suas vitórias, né? Porque eu sonho acordada com o dia dessa capacitação. Inclusive, às vezes, nos meus sonhos tá lá, a Monielle linda lá, vendo que você vai, né, me ajudar a construir. Certeza. Então, o que você quiser que eu palestre lá no dia, eu falo. Olha aí. Se você quiser que eu abra o evento, eu abro. O que você quiser fazer, olha aí. Eu já sei que vou aproveitá-la muito. Sim. Então, eu acho que basicamente é isso. Sonhe, se elogie, saiba se reconhecer. E se você estiver do lado de outra mulher, eu peço, por favor, que você não se ofenda ou que você não fique cabisbaixa ou se sinta inferior quando você vê uma mulher se
se auto-elogiar ou reconhecer o que ela faz, o que ela consegue realizar. Você olha para aquela mulher e pensa, caraca, ela é foda. Eu tenho que parar perto dessa mulher, porque o que eu quiser fazer vai ser mais fácil do lado dela. Ao invés de eu querer baixar a energia dela, eu me contaminar com aquilo dali e crescer. Exatamente. Né? E como empresa, né, o que eu planejo no Rio de Janeiro. Essa última vez eu cheguei no Rio 5h20 da manhã. Aí você sabe que ali no Galeão, né? Aquela visão Sim, toda, o nascer tudo do iluminado. sol, Aquelas luzinhas, ainda tava as luzinhas lá embaixo, tudo iluminado. E aí na hora, Monielle, eu converso com Deus como se ele fosse um amigo, Com que tá certeza, toda hora aqui do meu lado. Mas é. Aí Deus, é muita afronta minha, é muita ambição minha querer que a minha empresa atenda esse estado todo. Porque se não for, se for possível, eu conversando, a mulher do meu lado ria. Eu digo, essas luzinhas aqui, ó, vão ficar tudo rosa. E vai ter muita rosinha aqui, atendendo, trabalhando. É o que eu desejo. Eu desejo que você, mulher, encontre uma nova profissão, que você seja independente e que você realmente viva a independência, porque eu digo em todas as minhas capacitações, quando você tem autoestima boa, quando você é bem capacitada, quando você tem profissão e tem rumo na vida, você não vai ficar em lugar nenhum que não te cabe, não te valoriza e não te deixa crescer. Porque você não precisa. Sim. Então você só vai embora, começa de novo e vence outra vez. Então é isso que eu desejo para todas as mulheres. Desejo para as minhas profissionais que elas continuem evoluindo. E desejo para as novas profissionais do Rio de Janeiro que estão chegando, que vocês cresçam muito e evoluam muito nesse trabalho. Amém. Amém. Dri, queria te agradecer pela sua participação. Queria agradecer porque é muito engraçado, assim, o batom ele tem um padrão de essência e claramente é muito nítido por que você tá nele. Você carrega muito a nossa essência, a essência do acreditar de verdade em pessoas, em desenvolver pessoas, né? Não de usar ali, mas construir uma empresa verdadeira. E eu também quero agradecer, né, você que está me acompanhando nesse processo, como minha mentora, né, me ajudando nessa nova fase que eu estou estruturando novos setores na minha empresa. Você é, querendo ou não, a responsável pelo novo setor comercial, né? Porque foi no último BDN que eu fui lá em Niterói, que teve uma parte da sua palestra que você falou assim: você pode ser uma empresa estruturada como for, prestar o melhor serviço. Mas se você não tem um comercial e pessoas que vendam para você enquanto você está ali cuidando da empresa, o resultado vai se perder. Então, aquilo foi ficando na minha cabeça. E quando eu passei um mês aqui, cheguei em Fortaleza e vi lá tudo parado, eu olhei, meu Deus, eu tenho que arrumar essa casa. Tem que ter setor, tem que ter um comercial. E aí foi quando eu comecei a entrar em contato com você. E você sempre lá, a sua mansidão, a sua paciência, né? Porque na nossa última mentoria, você disse com a voz tão mansa pra mim, Dri, você é muito boazinha. E aquilo dali, com toda a sua mansidão, você falou, mas entrou na minha cabeça. Essa posição não é pra eu ser boazinha. E aí você também me disse outra coisa que ficou em mim, que foi: você é enérgica, você sabe cobrar, você sabe se impor. Mas vai ter momentos onde você vai ter que dar uma apertada no freio, né? E ter mais, assim, que até essa semana a gente passou por uma experiência onde com o cliente, né, eu pude perceber o quanto isso é necessário. Ter um momento de calma e mansidão para você resolver os problemas e saber o momento também de liderar e ser enérgica. E eu tô aprendendo isso com você e eu imagino que essa empresa daqui, eu não imagino, eu tenho certeza que vai decolar daqui para frente por isso. Por ter um comercial bem estruturado, por ter setores, né, bem estruturados e assim a gente cada um focar no seu e assim crescer e eu como liderança não carregar esse fardo tão grande de querer dar conta de tudo, né? Agora realmente eu tô podendo, tem bem uma semana que eu faço isso, ó. Entre em contato com o setor tal, ele resolve. Quem é responsável por isso é a Júlia, quem é o Adriano que é o financeiro. E nossa, isso tem me dado tempo até, né, para respirar e para viver isso daqui, porque aqui também eu tô trabalhando, né? Não dá para eu estar aqui trabalhando e ficar
tá com a cabeça lá. É isso aí, é isso aí. Dri, obrigada mais uma vez. A gente tá chegando ao final de mais um BDN Cast. E eu te convido a assistir os outros episódios. Meu primeiro podcast. O primeiro podcast O dela. primeiro a gente nunca esquece. Eu te convido, se você chegou até o final, a procurar os outros podcasts, assim como a Adri. A gente tem mulheres incríveis à mesa e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por elas. A gente se vê no próximo episódio do BDN Cast. Tchau, gente.